e partiu. E no caminho encontrou um eunuco etíope, oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, a rainha dos etíopes. E esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e a acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías. E lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? E assim convidou Filipe a sentar ao seu lado. E o eunuco estava lendo essa passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então, partindo daquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas. Prosseguindo pela estrada, chegaram em um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu a ordem para parar a carruagem. Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, repentinamente. E o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu para o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em outra região, perto da Cesareia, onde pregava o evangelho para todas as cidades que passavam. Meus irmãos, aqui vou explicar um pouquinho do contexto da história. Filipe, ele estava numa outra região, pregando para um monte de gente. Milagres aconteciam da parte do Senhor através da vida de Filipe. Ele estava proporcionando um grande avivamento na cidade que ele estava. Então ele estava totalmente confortável. Ele estava ali. Perdão. E ele estava ali, né? Confortável, todo mundo ouvia o que ele falava, dava atenção. Ele tinha naquela cidade um ministério sólido ali, próspero. Quando Deus falou com ele: vai para a estrada deserta. E comigo foi assim. Por quê? Deus, ele me chamou há muito tempo, mas por muito tempo eu fugi. Eu fugi desde os 18 anos. Eu só vim para o campo com 23 anos. Eu estava na igreja todo dia. Eu estava envolvido em todos os ministérios. Eu liderava adolescente, liderava jovem. Então eu estava confortável ali. Tinha meu trabalho. Estava prestes a iniciar a faculdade dos meus sonhos. Eu tinha ganhado uma bolsa de 80% para fazer psicologia. Então minha vida estava bem encaminhada. Eu estava vivendo ali o sonho de todo jovem, assim, né? Tinha meu próprio negócio, eu era dono de uma lanchonete, então eu estava confortável. Eu ajudava em casa. E aí Deus falou comigo assim: vem, eu quero você mais profundo. Quero você mais perto de mim. Você está muito raso. Você está vivendo aí, mas você está muito raso. Eu preciso de um pouco mais de você. E aí foi difícil. Ele me chamou e eu relutei ali. Então, eu resolvi obedecer. Eu não sou bobo, eu vou desobedecer a Deus? Eu resolvi obedecer, então eu deixei a minha casa, minha família, o meu negócio, botei os meus sonhos em segundo plano para viver os sonhos de Deus. Mas aí eu orei para Deus e falei assim: Deus, eu vou te obedecer. Eu vou ser esse negócio aí de missionário que o Senhor falou e o Senhor está me chamando, mas só quero pedir uma coisa para o Senhor. Me manda para um lugar muito tranquilo, me manda para um lugar onde tem uma árvore bem grande, assim, uma sombra, onde eu possa pregar igual naqueles filmes que a gente vê, dos grandes avivalistas, dos grandes evangelistas. Se o Senhor puder, o Senhor faz isso. Pode passar, meu amigo. E aí o Senhor me mandou para Casa Viver, que fica num lugar tranquilo. Alguém conhece o Rio de Janeiro aí, a capital? Alguém conhece? Alguém aqui conhece o Complexo do Chapadão? Um lugar muito tranquilo, pertinho da barra pesada ali, meus irmãos. Complexo do Chapadão é uma comunidade do Rio de Janeiro que tem cerca de 350 mil habitantes. É uma das maiores do Rio de Janeiro. E
tomada pelo tráfico, como a maioria, mas para mim o maior desafio não foi o tráfico ou ser numa comunidade. Foi para trabalhar em um projeto com criança. Meus irmãos, eu pegava a criança no colo assim, ó, com medo de quebrar. Eu tinha pavor de criança. E aí o Senhor foi e me mandou lá para a comunidade do Chapadão para trabalhar com crianças, adolescentes e famílias. E para mim é um desafio diário estar ali. Mas, quer ver uma coisa? Deixa eu ver aqui quem que eu vou usar aqui para me ajudar agora. Você, coleguinha de amarelo, por favor. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Pode não? Tá bom, deixa eu ver. Deixa eu ver alguém animado aí. Cadê o André? O André tá aí? Vem cá. Eita, André, desce aqui para você me ajudar. Vem cá rapidão. Que o André é de casa já. O André passou um tempo lá com a gente, já conheceu o projeto, foi na Cristolândia. Então o André é de casa, ele vai me ajudar aqui agora, nesse momento. Rapidinho, rapidinho. Ligeiro, André. Ligeiro, ligeiro. Jeito igual a Cristolândia. Parece que é física de atendimento. Eu vou te dar uma missão agora. Você vai ficar aqui no meio. Você vai ficar aqui no meio. Deixa o copo aí, deixa o copo aí. E eu vou te dar 5 segundos. Nesses 5 segundos, você vai tocar no máximo de pessoas que você puder. E cada pessoa que o André for tocando, vai se levantando. Beleza? Combinado? Então, valendo. Vai, sai tocando as pessoas, velho. Foi. Parou. Fica de pé todo mundo. Show. Agora olha quantas pessoas ele conseguiu alcançar. Show. Agora, André, volta aqui. Pode se assentar. E agora eu vou melhorar para você o negócio, hein? Eu vou te dar 7 segundos. Mas calma. Todo mundo que o André tocar tem a missão de tocar em mais alguém. E assim vai. Quem for tocando vai se levantando, vai tocando em outras pessoas. Vamos fazer um movimento santo aqui. Valendo. Quem for sendo tocado vai ficando em pé e vai tocando em outras pessoas. Foi. Valendo, foi. Agora olha quantas pessoas foram alcançadas. Pode se assentar. Tá bom. Não. Foi só uma dinâmica para a gente quebrar o gelo e para mostrar que o reino de Deus, o ministério, ele não é vivido sozinho. Pode passar. E Deus, ele me chamou, mas ele colocou pessoas na minha vida. Essa é a equipe da Casa Viver, é a equipe que está ali. É uma equipe de jovens que está ali na comunidade, numa das comunidades mais perigosas do Rio de Janeiro, falando de Jesus, levando a solução para aquelas pessoas. Porque aqui no texto, voltando para o texto, Filipe, ele levou a solução para aquele eunuco. Ele levou a solução para ali. E às vezes é isso que Deus ele quer da gente. Ele nos chama para ser canal de solução na vida das pessoas. A solução é Jesus Cristo. Mas ele nos dá o privilégio de ser o canal que vai fazer o rio do Evangelho fluir até a vida das pessoas. E agora eu vou compartilhar para vocês como nós temos levado a solução para a comunidade do Chapadão. Pode passar, meu amigo. Nós cremos que Jesus Cristo é a solução para as famílias da comunidade do Chapadão. Porque eu tinha uma visão de que o projeto Viver, a Casa Viver, era um projeto com criança. Mas é um projeto com famílias. E a gente entende que o grande avivamento, a grande solução começa dentro de casa. E eu trouxe um vídeo para vocês, para mostrar um pouquinho na prática de como a gente tem alcançado as famílias. Pode pôr o primeiro vídeo, por favor? Porque a gente entende que
Acreditamos que o maior avivamento começa em família, junto à mesa. Por isso, nos dedicamos a não apenas recebê-los no projeto, mas ir até eles e acompanhá-los. Se somos casa, é porque acreditamos em famílias, em lares que foram chamados para viver. Igreja, no original, eclésia, chamados para fora, indo pelas ruas, vielas, levando até os lares aquilo que mais importa, a mensagem de que Jesus Cristo está vivo e que nele nós colocamos toda a nossa esperança, porque nós fomos chamados casas para viver em comunhão com o Senhor. Projeto chamado Acompanhamento Familiar. Nosso projeto atende hoje cerca de 225 crianças na comunidade de Chapadão, cerca de 180 famílias. E, além das crianças do nosso atendimento, a gente faz nosso atendimento, nosso acompanhamento familiar, onde nós vamos até as casas. Nós saímos do projeto e andamos pelas ruas da comunidade, nós entramos nas casas, levamos ali uma cesta básica, um alimento, né, praticamos a compaixão e graça também, mas nós levamos o alimento principal, que é a palavra do Senhor, a solução para aquelas famílias. E aí o lado do seminarista fala mais alto nesse momento, que essa é uma das atividades que eu mais gosto de fazer, que é você ir para dentro da casa. Muitas vezes aquela família não tem nenhum sofá em casa, sabe? Para poder, e ela te recebe com o melhor que ele tem. Você senta no chão da sala, abre a Bíblia e começa a compartilhar de Jesus com aquela família, e você pode... Obrigado, meu irmão. E você tem o privilégio de ver Jesus moldando famílias ali, tratando famílias ali. Tem um testemunho que eu gosto muito de compartilhar, porque é muito surreal o que Deus fez e tem feito ali. Tem uma família lá, que são 3 filhos no projeto, e a mãe ela era cristã, e o pai não, o Sidney. O Sidney, ele era um alcoólatra. Enquanto a família toda estava na igreja, ele estava na porta da igreja, às vezes até jogado no chão, cara, por conta do alcoolismo. E aí um dia nós fizemos um culto lá no nosso projeto, se eu não me engano foi o culto Dia dos Pais, né? Eu ainda não estava lá nessa época, foi pouco antes de eu chegar. E o Sidney entregou a vida dele para Jesus. E começou a caminhar com Cristo, começou a ser acompanhado. Hoje, ele e a família dele, ele e a esposa, lideram uma igreja na comunidade. Lideram uma igreja assembleia na comunidade. E há umas 3 semanas atrás, nós tivemos uma atividade no projeto, faz mais tempo, um pouquinho, nas férias. E a família inteira, eles não puderam ir, as crianças, sabe por quê? Porque aquele rapaz, aquele pai de família que estava jogado no chão por conta do álcool, encontrou a solução. E, para a glória de Deus, aquela família estava toda numa viagem missionária, levando o evangelho lá no sertão do Brasil. Uma família do Chapadão, que foi alcançada, que a solução chegou naquela casa. Jesus chegou naquela casa, Jesus alcançou, Jesus fez a obra ali. Pode passar, meu irmão. E agora, como nós levamos a solução para as nossas crianças? Nós temos 2 palavras que são fundamentais no nosso projeto: intencionalidade e constância. Nós temos que ser intencional em tudo que a gente faz. Tudo que a gente for fazer tem que ser tem o objetivo de falar de Jesus, de pregar do Evangelho. E uma das atividades é a musicalização. Musicalização, nós temos violino, ukulele, teclado, bateria. Vou fazer uma pergunta. O que a comunidade oferece quanto música para nossas crianças? Pode falar. Funk, isso. Depravação total. Apologia ao tráfico, apologia ao sexo, à droga, à bebida. Mas lá elas estão aprendendo a louvar ao Senhor através da música. Elas louvam ao Senhor. Vou compartilhar com os irmãos algo que aconteceu comigo. Tem uma criança no balé ali, né? Eu tinha um sonho quando era criança, de aprender a tocar violino. Mas a minha família não tinha condição na minha infância. Não tinha condição de me botar numa aula de violino, porque era algo muito caro. Quando eu vim para o campo missionário, o meu pai, Jesus, me proporcionou uma bolsa
na escola de música da Primeira Igreja Batista de Madureira. E eu comecei a tocar violino. Só que eu fiquei 2 meses e não saía som nenhum. Arranhando, aquela coisa ali, negócio mal assombradíssimo. E aí, a Lohane, de 11 anos, ela não está na foto com o violino, mas ela está no balé. Na primeira aula, ela tocou uma música inteira. Uma música inteira de violino. E aí ela veio correndo, parou na minha frente e falou, sabe o quê? Ô tio, isso é muito fácil. Aí eu falei, não acredito não. Meu violino que tá ali com defeito. Mas, meus irmãos, quando o evangelho de Jesus é pregado, o inferno é obrigado a recuar. Nós temos uma criança lá que ela teve que sair da aula de ukulele, que ele fazia ukulele, porque ele começou uma outra atividade, né, de natação em um outro lugar, no horário que ele fazia. Com 2 meses, a mãe dele ligou para a gente e falou assim, pastor, por favor, ele pode voltar para a aula de música, ele pode voltar, porque quando ele estava na aula de música, ele estava o tempo todo louvando dentro de casa, ele estava o tempo todo adorando, cantando Jesus, cantando os louvores, e o ambiente ficava mais leve. Então, quando a gente fala de Jesus, quando Jesus é pregado, quando Jesus, ele é a solução para o lar, ele molda aquele lar. A presença de Jesus, ela abrange, faz a diferença. E a gente tem visto isso. E nós temos uma atividade também que é uma dos pilares do projeto, que é o balé. E agora eu vou fazer uma outra pergunta. O que a comunidade oferece como dança para as meninas? Funk. E no funk, o corpo da mulher é objeto. E lá, não. Lá, eita, obrigado, irmã. Eita, bastante água, hein? Deus abençoe. Tá, glória. Rio de vida desceu, irmão. E lá elas aprendem que o corpo delas é templo santo e elas usam o corpo delas para louvar a Jesus. Para louvar a Jesus. Só que, como eu falei, da intencionalidade. Nem sempre a aula de balé é uma aula de balé. Já aconteceu das nossas meninas menorzinhas de 5 anos chegarem para ter aula e a professora perceber que elas estavam muito sonolentas e não estavam ali querendo fazer os passos, fazer as atividades. E aí a professora perguntou, né, a missionária, o que está acontecendo? E as crianças falaram, tia, a gente não dormiu essa noite. Teve muito tiro. E aí que entra a compaixão, entra a intencionalidade e você entender o campo missionário que você está inserido. E aí, o que aconteceu? A professora fechou as cortinas, fechou as janelas, porque o chão de balé é aquele chão macio. Botou umas almofadas, ligou os ventiladores ali, apagou as luzes e elas dormiram. E elas dormiram e descansaram ali. Sabia um precedente, porque nas outras aulas elas começaram a dar migué também. Mas tem sido uma ferramenta fundamental no nosso projeto Balé. As nossas crianças elas estão sendo atacadas a todo tempo. O mundo tem tentado, de toda forma, corromper nossas crianças. Você tem noção de que uma missionária, ela está noiva, né? E aí ela estava com a aliança, uma criança de 5 anos também, da mesma turma. Chegou para a missionária e falou assim, tia, você vai casar? E aí ela falou assim, sim, filha, eu vou casar. E aí ela perguntou assim, você vai casar com a tia fulana? Aí a professora, opa, não. E aí conversou com ela ali e a criança falou assim, não, porque eu conheço tal pessoa que é assim, que é, não sei quem casou com outra mulher, isso é normal. Não foi uma aula de balé. Aquilo ali virou uma aula de feminilidade segundo a Bíblia. Porque nós, como cristãos, a gente precisa se posicionar diante da opressão do mundo, de opressão de Satanás nas nossas crianças. Satanás ele está investindo com força nas crianças. Mas Jesus Cristo tem sido a solução naquele lugar, tem sido a solução para as crianças. A ponto de a gente ouvir de uma criança de 9 anos que o sonho dela é entrar na igreja com uma Bíblia branca vestida de branco. Essa criança entendeu sobre pureza, entendeu sobre se guardar, sobre quem é Jesus. E hoje eu falo com propriedade. Não vai ser mais uma menina na estatística da comunidade que fica grávida com 15 anos, que fica na garupa de uma moto, segurando a cintura de um rapaz com um fuzil atravessado no peito. Essa é a realidade da comunidade. Essa é a realidade do Chapadão. É isso que o mundo tem oferecido. No Chapadão, eles têm
um banquete para eles ali, um banquete. Mas nós não temos recuado, nós temos avançado, nós temos pregado o Evangelho, nós temos alcançado as crianças, nós temos alcançado aquela comunidade. E uma outra atividade que a gente faz é o futebol, que também é um dos carros-chefes do nosso projeto, é uma das ferramentas que nós temos usado. E quando eu cheguei no projeto, a primeira coisa que o pastor Raoni, que é o nosso, na época, gestor, hoje coordenador, falou para mim foi que eu ia ser o professor do futebol. E aí nós, tem um grande problema que eu sou ruim demais jogando bola. Falei, vamos lá. Mas aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser o Tite, o melhor técnico de todos. Só que aí Deus chegou para mim e falou assim, eu não quero que você seja técnico. Eu quero que você seja referência para esses meninos. Eu quero que você seja minha testemunha. Eu quero que você faça discípulos nesse lugar. E eu brinco que o campo de futebol, quem já foi lá, a Isa já foi, João Felipe já foi, o André, sabe que é um campo zoadinho de barro que nós temos lá, mas eu brinco que aquele campo é meu gabinete. Porque quando os meninos chegam para mim, tio, será que a gente pode ir ali no campo conversar? Eu já sei que é treta, já sei que vem treta por aí. E... só um minuto. Ainda bem que o Rio de Vida desceu. E aí, uma quarta-feira, eu nunca esqueço, foi uma das experiências que me marcou muito no campo. Eu tinha acabado de chegar, e aí foi uma quarta-feira chovendo, aquele tempinho frio, chovendo. E aí eu olhei para o campo assim e falei, vou montar o campo nada, vou trabalhar ali um filme com eles ali, vou fazer uma aplicação em cima do filme, a gente vai ficar ali de boa, vou fazer um chocolate quente para eles, uma pipoca. Só que aí Deus falou comigo assim, prepara o campo. Aí eu olhei de novo para o campo, falei, vou nada, filho. Um frio desse, vou lá para dentro. Aí Deus falou comigo de novo, prepara o campo. Aí eu falei, olhei de novo, falei, não vou, velho. Um frio desse, chovendo. Na terceira vez eu falei, não vou desobedecer não, sou maluco, E aí eu fui e preparei o campo. E a aula começava às 9 horas. Deu 9h30, deu 10 horas e nenhuma criança. Quando deu 10h30, chegou um menino, Miguel Arcanjo. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com uma criança só? Vamos lá, né? Deus mandou, ele que se resolva aí. Aí eu fiz o circuito com ele, fiz ali todo o aquecimento, o circuito com ele. E no final do aquecimento ele chegou para mim e falou assim, tio, será que a gente pode ir ali na salinha de oração? Porque nós temos uma salinha de oração no projeto. Quando nós chegamos na sala de oração, quando eu fechei a portinha de vidro assim, meus irmãos, eu fui interrogado, nem eu estava preparado para tanta pergunta. Ele fazia 50 perguntas por minuto. E ali ele me perguntou tudo, sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre criação, sobre pecado. Perguntou coisas que eu nem sabia que ele sabia, que tinha como uma criança de 9 anos saber. Mas naquela manhã, aquela criança, naquela quarta-feira de chuva, que eu achava que não ia ter futuro ir para o campo, Jesus mostrou que ele tem solução. E aquele menino foi salvo para a honra e glória de Jesus. Ele aceitou Jesus naquela manhã. Jesus, ele trabalha onde a gente acha que tem a maior impossibilidade. Onde tem a maior impossibilidade na sua vida é onde Deus vai transformar em possibilidade. A gente não pode desanimar, a gente não pode recuar. A gente precisa se posicionar diante da adversidade. Porque a gente está levando a solução para as pessoas. A gente está levando a bandeira de Cristo. Vai muito além do que bandeira de denominação. É a bandeira de quem está acima de qualquer denominação. É a bandeira de Jesus Cristo. É a bandeira que salva, que cura, que liberta, que transforma, que restaura. A gente tem essa responsabilidade. Pode passar, meu amigo, por favor. E aqui é uma ação de impacto que a gente faz através do futebol, que é uma Copa de Futebol que a gente faz nas férias. É uma semana de campeonato na praça da comunidade, onde algumas igrejas elas vão participar. Mas é uma Copa de Futebol com uma peculiaridade, que o futebol fica em segundo plano. Por que o futebol fica em segundo plano? Porque enquanto está rolando o campeonato, está rolando um grande evangelismo na comunidade. Um grande evangelismo ali. Então, enquanto tem a equipe que está no futebol organizando tudo, tem uma equipe que está nas ruas da comunidade falando de Jesus para aquele povo, falando de Jesus para as pessoas.
E aqui eu trouxe algumas fotos, porque a gente encerra o campeonato com um grande culto evangelístico na praça. Nessa última Copa, nós tivemos 8 conversões de jovens na comunidade. E nessa Copa, nós tivemos uma peculiaridade. Porque eu estava ali como técnico do time, só que fora da quadra, eu tinha um auxiliar técnico, que ele estava atrás de mim, igual o Batman, com um cinto, com arma, com radinho, com um monte de coisa aqui falando, e eu me tremendo todo. Mas, ao final daquele dia, eu fui falar de Jesus para ele. Na Casa Viver, a gente atua e a gente trabalha com todos os públicos. Dependente químico, com criança, com adolescente, com usuário, com traficante, com todos. E a gente tem levado o evangelho a todos eles. A gente não tem recuado, a gente faz ações de impacto. Quem aqui já viu alguma vez, né, pela televisão, já viu vídeo, alguma coisa, de um baile funk na comunidade? Baile funk na comunidade. Então, pessoal, a galera mais jovem aí do TikTok vai conhecer. Alguém já ouviu falar no Baile do Egito? Baile do Egito é um dos bailes mais famosos do Rio de Janeiro, um baile funk, que é realizado lá na comunidade do Chapadão. A gente faz um trabalho lá. A gente vai evangelizar no baile funk. A gente faz uma ação de impacto. A gente vai levar Jesus até aquele lugar. A gente vai até as pessoas. E a gente vê milagres acontecendo lá. A gente vê coisas sobrenaturais acontecendo lá. A gente vê o mover de Deus lá. Nós vemos ovelhas que outrora estava sentado aqui na igreja, no banco da igreja, lá. E eu teve uma experiência, por exemplo, num dos baile funks, que a gente foi até com a Memorial de Macaé, se eu não me engano. A gente tava eu mais uma menina, a gente foi evangelizar, né? E aí, quando a gente está lá, eu sempre gosto de dar oportunidade para os voluntários, né, terem esse momento de evangelizar, de confronto. E aí eu cheguei e falei assim, a gente vai em dupla, vai orar com aquela menina ali. E ela estava sentada numa mesa, cheia de bebida assim, e ali com um monte de amigos. E aí a voluntária chegou e falou assim, eu posso orar pela sua vida? Eu posso orar por você? E aí, quando ela falou isso, a menina não falou nada. O olho dela encheu de água, encheu de lágrimas, e ela começou a chorar. Só isso. E aquela missionária, a voluntária, abraçou aquela menina, e aí elas ficaram abraçadas por uns 5, 6 minutos. E aquela menina pegou as coisas dela, desceu e falou, meu lugar não é aqui. Meu lugar não é aqui. O meu pai veio me buscar aqui. O meu pai veio me buscar aqui. E ela foi embora. Foi embora. Jesus está naquele lugar. E eu quero mostrar para vocês hoje uma das nossas atividades, que está dentro da musicalização, que é o nosso coral. Eu queria muito trazer o coral aqui, botar 225 crianças aqui em cima, uma galera com violino, outra criança dançando balé aqui, mas eu trouxe um pedacinho do coral para vocês hoje. Eu queria soltar o vídeo 2, por favor. Eu abro a minha janela, vejo tanta coisa bela, o céu, o sol, os passarinhos e um casal idoso bem juntinho. E vejo uma menina lendo, seu irmão ali correndo, perto amigos jogando bola, do outro lado gente no pra escola. Pra sorrir, pra cantar.
Me emociona porque a gente vê cada rostinho, a gente conhece cada história, a gente conhece cada situação, a gente sabe o que eles estão passando dentro de casa, como é o dia a dia. Mas esse vídeo ele é muito profundo porque são crianças que estão cantando que elas estão felizes porque elas vão morar com o Deus delas e que a vida delas é uma viagem para o céu. Cara, se Jesus não tivesse alcançado essas crianças, se Jesus não tivesse chegado até elas, se a solução não tivesse chegado até elas, elas provavelmente estariam cantando que a facção A quer matar a facção B, que é isso que é cantado na comunidade. Mas para honra e glória de Jesus, elas estão cantando que a vida delas é uma viagem para o céu e elas vão morar com o Deus delas. Jesus está trabalhando, meus irmãos, Jesus está fazendo. E Jesus, ele habita em tudo que a gente for fazer. Às vezes a gente acha que a nossa profissão, a gente acha que o futebol, por exemplo, não dá para falar de Jesus através do futebol, a gente acha que a música é só música. Não é. Não é. Quando a gente coloca intencionalidade, tudo faz sentido. Quando a gente coloca Jesus na equação, a conta sempre vai dar positivo. Jesus, ele está no meio. Pode passar, meu irmão. Outra forma que nós levamos a solução à vida das crianças e à comunidade do Chapadão vou começar pelo meio, é através do reforço escolar. A gente colocou como meta, no começo desse ano, a gente fez uma reunião, e a gente colocou como meta o seguinte: nós vamos começar a tentar mudar a cultura da comunidade. Vocês têm noção como é difícil mudar a cultura do lugar? E o nosso coordenador falou assim: você sabe que vocês estão me pedindo mais trabalho, né? A gente falou, a gente sabe. E quais são os dois pilares para a gente mudar a cultura daquele lugar? Primeiro, a solução, Jesus Cristo. Segundo, através da educação. Através da educação. Vou explicar como funciona a comunidade para vocês. 80% da comunidade é assim, porque a gente tem que quebrar esse paradigma que, que a gente tem, essa visão da comunidade, de que todo mundo que mora dentro da comunidade passa necessidade. Tem pessoas que são tipo eu, tipo você, que moram na comunidade. Tem gente que trabalha embarcado, que mora na comunidade. Porque Costa Barros, ele não foi sempre uma comunidade tomada pelo tráfico. Ele era um bairro do Rio de Janeiro normal, porém era um bairro de morro. Mas no ano de... Eu não lembro o ano que teve aquela operação no Complexo do Alemão, que tem aquele vídeo dos bandidos fugindo e tudo. Eles saíram de lá e foram para o Complexo do Chapadão e assim começou. Então tem pessoas ali normais, mas também tem pessoas vivendo em extrema miséria ali, que é a maioria da comunidade. 80% da comunidade é o seguinte: o pai trabalha ali dentro da comunidade fazendo alguma coisa. Ou é pedreiro, mototáxi, em alguma loja trabalha dentro da comunidade. A mãe, a mesma coisa. Cabeleireira na comunidade, vive ali dentro da comunidade. Aonde que a família compra roupa, que é mais barato? Na comunidade. Onde que o gás é mais barato? Na comunidade. Onde que o galão de água é mais barato? Na comunidade. Aonde que a internet é mais barato? Na comunidade. Aonde que a criança estuda? Na comunidade. Quem tem dinheiro na comunidade, quem vive bem na comunidade? Traficante. Para os meninos. Quem que é o respeitado da comunidade? O traficante. Quem que é o cara que está sempre ali com várias garotas, com várias mulheres? O traficante. Quais são as mulheres que são mais respeitadas nas comunidades? As que andam com o traficante. Então, é como se existisse um mundo paralelo, só existe isso aqui. E através da educação, do esporte, da música, a gente tenta mostrar para eles que existe vida além da comunidade, existe vida além do Chapadão. É uma coisa tão básica. A gente tem um evento anual, que é uma campanha do McDonald's, que é o Mac Dia Feliz. E nós somos um dos parceiros. Nós temos uma irmã que todo ano ela oferta para a gente, tipo assim, Big Mac para todas as crianças. E é um dia muito feliz. Mas todo ano a gente renova a matrícula e entra criança nova. E todo ano tem uma criança que nunca comeu um McDonald's. No Rio de Janeiro. Que para a gente é algo tão simples, tão comum. Por mais que eu não tenha vindo de família rica, minha família passava por dificuldade em Campos, de vez em quando a gente tinha condição de ir no McDonald's, de tomar um sorvete. A criança, ali não, ela acha que ela nem sabe o que é muitas vezes.
porque vive ali. Mas a gente tenta levar para eles que Jesus tem vida além dali. Jesus pode levá-las além, que elas podem ser o que elas quiserem ser. Nós temos também pré-vestibular, porque as crianças sabem o que elas querem, mas não sabem como fazer. Eu estava conversando com uma adolescente esses dias, que ela está ali no ensino médio. E aí eu perguntei, conversando com ela, o que você quer ser quando você for adulta? Ela, eu quero ser médica. E aí eu perguntei para ela, falando sobre pré-vestibular, né? E aí eu perguntei, e você está pretendendo fazer Enem? Como é que tá? Ela, não, tio, não fazer Enem, não. Eu, como que você quer fazer? Ela falou, eu vou trabalhar e vou pagar uma faculdade de medicina. Não que não seja possível, mas a gente sabe que o que a faculdade de medicina exige é em tempo integral. Então, é algo muito difícil. Então, o pré-vestibular vem como incentivo para que eles possam, pelo menos, ter o mínimo de condição possível de bater de frente com aquelas outras crianças, aqueles outros adolescentes, aqueles outros jovens que estão se preparando anos para entrar numa universidade. Então, é algo que não é o que a Casa Viver pode proporcionar, o que o missionário pode proporcionar. É o que Jesus pode proporcionar através da educação. O que Jesus pode fazer na vida dessas crianças através da educação. E aqui, do lado, nós temos aquela senhorinha ali, 86 anos, a missionária Lúcia Margarida. A Lúcia Margarida, ela viveu a vida toda no campo missionário. Ela viveu a vida inteira para Jesus. Ela não casou, ela não teve filhos, ela viveu para o ministério. Para o ministério. Ela é a única missionária da nossa Convenção Batista Brasileira que é jubilada. Jubilada. E aí agora, em vez de ela descansar, o que ela faz? Há 7 anos, toda quinta-feira vai lá para o Chapadão. Vai lá para o Chapadão falar de Jesus para aquelas meninas, através de um projeto chamado Meninas do Rei Jesus, né? É uma atividade específica do nosso projeto, que é uma adaptação das mensageiras do rei para a comunidade. Então, ela está ali com aquelas meninas, e a Lúcia Margarida me inspira, por quê? Porque às vezes a gente que é novo, a gente quer virar de ponta cabeça, quer fazer um monte de coisa para poder chamar a atenção da criança, para poder a criança prestar atenção. E ela não. Ela faz daquele jeitinho de mensageiro do rei, de embaixador do rei ali, daquele jeitinho de decorar o versículo, faz tudo, mas ela ensina muito mais que isso. Ela ensina aquelas meninas a serem, tipo assim, as meninas dela são diferentes. Por quê? Ela é coronelzona, né? Então as meninas dela, as outras crianças, quando a gente dá o lanche, as crianças pegam. As meninas dela não, pega aqui, ó, quietinha assim, igual, senta, não tomba um farelo. Tipo, ela ensina real ali. E ela me inspira muito, por quê? Eu aprendi muito com ela. Ela falou uma frase, ela sempre fala essa frase, e quando ela falou a primeira vez, foi como um soco no meu estômago. Eu falei, nossa, eu preciso fazer mais. É isso que eu preciso. É isso que nós precisamos. Ela, uma vez a gente voltando, né, fomos eu e um voluntário levar ela em casa, ela mora na Tijuca, então é um caminho bem distante. E é aquele voluntário que ele é muito engraçado, ele gosta de contar muita piada, gosta de fazer muita brincadeira. E aí eu conheço a Lúcia Margarida, né, ela brinca, ela ri, mas ela é aquela mulher um pouco séria, né? E aí ele chegou para ela e falou assim, professora, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, meu irmão, não faz isso não. Ele já sabia que ele ia soltar alguma pérola. Ele falou, a senhora trabalhou a vida toda para Jesus, a senhora já está aí com seus 90 e tantos anos, cabelo branquinho, por que a senhora não sossega o facho, não descansa? Eu falei, meu irmão, tem amor à vida não, irmão. Essa aí está assim com Jesus. E aí ela foi e falou para ele assim, ó, plena. E ali eu levei um soco juntinho com ele, que ela falou assim, meu irmão, enquanto tiver fôlego de vida no meu pulmão, enquanto eu respirar, as pessoas vão ouvir falar de Jesus. Enquanto eu respirar, eu vou testemunhar do Evangelho da graça de Jesus. E, pois me pega demais. Me emociona demais caminhar com ela. Ela poderia descansar, ela poderia estar em casa e ela vai. E às vezes a gente bota tanto impedimento para poder falar de Jesus. Às vezes a gente fala que a gente é muito novo. Tem jovens de 18 anos indo para dentro de Cracolândia falar de Jesus. Ah, mas eu sou muito velho.
A Lúcia Margarida tem quase 90 anos e vai para dentro da comunidade, uma das comunidades mais perigosas do Rio de Janeiro, para falar de Jesus. Todo mundo que está aqui nesse templo é missionário. A única diferença é que o campo missionário é diferente. Você precisa testemunhar de Jesus no seu trabalho, para quem estuda na escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, no transporte público. Jesus, ele sempre faz isso comigo. Sempre faz isso comigo. Às vezes eu estou no trem, lotado, e aí Deus fala comigo assim, vai ali e fala com tal pessoa. E às vezes eu não quero, porque eu estou cansado, eu só quero ir para casa. Mas quando Deus fala, Ele move. Eu não sei quem aqui conhece o Rio, mas tem um vagão no Rio, tem um ramal de trem, que é chamado Japeri. A irmã conhece, a irmã já andou de Japeri, sabe que o bagulho é doido. 6 da tarde ainda, daquele jeito, uma lata de sardinha ali. E aí Deus falou comigo assim, fala com aquele rapaz ali. E eu falei, pô, Jesus, não tem nem como eu chegar perto dele, está lotado aqui de coisa, o que eu vou falar com esse homem? Jesus fala com ele, eu falei, pô, Jesus, o que eu vou fazer? Aí a pessoa que estava do lado dele levantou e saiu. Eu falei, pô, Japeri, 6 da tarde, com certeza alguém vai sentar ali, na hora, cadê que alguém sentou? O lugar ficou vago ali uns 15 minutos, e eu, caraca, eu falei, pô, Jesus, o que eu vou falar com ele? Não tenho o que falar com ele, não sei o que eu vou fazer. E aí eu só sentei do lado dele, botei a mochila aqui em cima, e aí ele foi e falou, você sabe o que é engraçado? E aí ele começou a contar da vida dele. Ele começou a falar da vida dele, começou a falar de Jesus, falar, né, da experiência dele com Jesus, e aí aquele irmão estava afastado. Moral da história, o irmão ele voltou para Cristo, eu tenho até o WhatsApp dele, a gente conversa, ele está numa igreja lá no bairro dele, mas eu tinha que descer em Madureira. Eu desci 40 minutos à frente. Depois eu tive que voltar. Mas valeu a pena, porque quando Jesus ele nos dá o privilégio de falar dele, é algo muito bom, é muito gostoso você ver Jesus trabalhando. Você vê que não é sobre a gente, não é sobre o que eu posso fazer, é o que Jesus pode fazer. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. As pessoas precisam ouvir de Jesus. As pessoas estão carentes, procurando a solução que nós temos. Nós temos a solução, estamos guardando para a gente. As pessoas lá fora estão ansiando pela solução, uma solução para os problemas, uma solução para a vida. E nós temos, e estão guardando para a gente. Nós precisamos ser o canal que vai fazer a solução chegar até as pessoas. A solução é Jesus. Mas mesmo sem a gente merecer, Ele nos dá o privilégio de fazer parte disso. De levar a solução até essas pessoas. No texto, Filipe levou a solução até esse rapaz. Levou a solução até o eunuco. Levou vida até ele. E aqui, na última imagem, nós temos a principal atividade do projeto, a mais importante do nosso projeto, que é o discipulado. Discipulado é isso aqui, ó. As crianças aprendem isso aqui. Aprendem a Bíblia. O nosso discipulado foi um discipulado todo preparado pela nossa equipe, que ele vem desde a criação, a queda, tem tudo. A gente vem trabalhando bem do arroz com feijão assim para as crianças, e elas vêm ouvindo ali falar de Jesus. E no discipulado com as crianças é cada experiência que a gente vive, meus irmãos. Falar com vocês. Eu falei aqui no começo que eu tinha pavor de trabalhar com criança pequena. Qual foi a primeira turma que eu peguei no discipulado? 4 a 6 anos. Só criança miudinha. E aí foi um desafio, mas era muito divertido, é muito gostoso estar com as crianças. E aí, certa vez, eu estava com a minha parceira de discipulado, assim, a gente conversando com as crianças, e a gente foi e falou sobre o Apocalipse, falou sobre só uma referência no texto. E aí um menino chegou e falou assim, tio, eu já vi o Acopalipse. Aí eu falei, eita miséria, o que esse menino sonhou, hein? Eu falei, filho, como que você viu o Acopalipse? Ele, Acopalipse é quando o sol fica na frente da lua. Ele confundiu com eclipse. Outra vez a gente estava falando sobre a morada celestial. E aí tem uma criancinha lá que ela é muito espontânea. E ela tem 6 irmãos. E aí ela chegou e falou assim, ô tio,
Mas essa morada aí não é uma kitnet não, né? Porque eu tenho 6 irmãos, não vai caber todo mundo lá. E aí... Essas crianças, velho, só contenda. Mas, em contrapartida, toda a turma de discipulado, né? Quem aqui é professora também, toda a sala de aula, tem aquela criança aleatória. Que ela sempre vai falar umas coisas, tipo assim, nada a ver com nada. E aí tinha uma menina, né? O nome dela é Marla, 9 anos, ela era essa criança. Que do nada a gente estava falando aqui e ela soltava umas pérolas assim que a gente ficava tipo, caraca, que viagem essa criança. E aí um dia ela chegou e falou assim, tio, eu tive um sonho. Aí eu, filha, conta pra gente como é que foi o sonho. E ela, um sonho muito engraçado. Eu, conta. E aí ela falou assim pra mim, eu sonhei que eu estava mergulhando naquela piscina que todo mundo mergulha e sai chorando. Eu falei, opa. E ela, sabe o que é mais engraçado? Aí eu falei, ué, o que é mais engraçado? Ela, quando eu mergulhei, eu estava toda suja. E quando eu saí, eu estava limpa. Meus irmãos, ali, meu coração gritou ali. Eu falei, caraca, Jesus foi de encontro a ela. A solução alcançou essa menina. E aí a pergunta que eu faço, quantas pessoas têm ansiado, têm sonhado com a solução por conta do evangelho que eu e você temos pregado no nosso dia a dia? Quantas pessoas têm gritado por Jesus por conta do evangelho que nós temos pregado? A Bíblia fala que nós precisamos ter sal na terra e luz do mundo. Qual é a função do sal? Aí tem aquela ótica que não está errada, é salgar, é temperar, é dar sabor. Mas o sal ele tem mais uma peculiaridade. O sal ele dá sede. O sal ele dá sede. Nós precisamos deixar o povo com sede da água da vida que nós temos. Nós temos a solução para a sede das pessoas. E o maior evangelho que a gente pode pregar é com a nossa vida. É com a nossa vida. É o dia a dia. Por exemplo, a maior crise que eu tive para vir para o campo foi que o meu pai ele é afastado há mais de 20 anos da igreja. E eu falei, ué, como é que eu vou lá para pregar para um monte de gente, sendo que o meu pai aqui dentro de casa ainda está afastado de Jesus, está afastado do evangelho da graça. E aí Deus falou comigo assim, o maior evangelho que você pode pregar para o seu pai é obediência a quem te chamou, é obediência a Jesus Cristo. O maior evangelho que você pode pregar é com a sua vida. E hoje, meu pai ainda está afastado, mas ele vê o ministério, ele vê o que eu tenho vivido, ele vê o que Jesus tem feito. E eu vou compartilhar para os irmãos algo que aconteceu essa semana. Porque a gente vem para o campo missionário, mas Deus ele cuida nos mínimos detalhes. E foi algo que impactou muito, o meu pai me impactou. A minha família, ela estava passando por um problema em casa, né? Uma dificuldade financeira numa área específica. E quando a gente está longe, a gente fica com o coração muito apertado, querendo ajudar ali. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O principal que tem que ter feito. Eu falei, eu vou colocar diante de Deus. E vou deixar o Senhor agir. Vou deixar o Senhor agir. E ali eu coloquei diante de Deus, orei por aquilo, orei para Jesus e segui a vida orando, né? E um pouco tenso, porque meu pai estava triste, meu irmão também estava triste, porque meu irmão também está desempregado, eles não estavam conseguindo ajudar ali, não estavam conseguindo resolver. E aí, domingo passado, eu fiz a minha primeira agenda de campanha, numa igreja lá em Nova Iguaçu, igreja central de Nova Iguaçu. E aí eu falei do projeto, a igreja vibrou, foi muito legal. No final do culto, o irmão chegou para mim e falou assim, missionário, eu quero te dar um presente, eu tenho um presente. Deus pediu para eu poder te dar um presente. Eu falei, amém, irmão. Aí ele, o senhor tem chave Pix? Aí eu falei, sim, irmão. Aí passei para ele e continuei conversando. Aí ele, fiz aí o Pix, depois você vê, depois você olha. Continuei conversando com os irmãos, conversando com o pastor, conversando ali. Quando eu entrei no carro do pastor para ir embora, que eu olhei a barra de notificação no meu celular, era exatamente o valor que a minha família estava precisando. E ali, dentro do carro do pastor, eu me desandei a chorar. Me desandei a chorar. Porque eu sabia que aquele presente não era para mim. Era Jesus sendo a solução na minha casa. E aí, quando eu cheguei, que eu liguei por vídeo para minha mãe, liguei para o meu pai,
E o meu pai, ele se quebrantou quando eu falei com ele, quando eu falei o que Jesus tinha feito. Porque eu fiz questão de falar para ele que eu não fiz nada, foi Jesus que fez. Foi Jesus que levou a solução para lá. E meu pai se quebrantou ali. Jesus, ele é a solução nos mínimos detalhes. Jesus é a solução para aquilo que você acha que não é. Ah, eu estou precisando, sei lá, estou precisando muito comprar uma camisa nova. Uma coisa, da menor coisa à maior coisa. Uma camisa nova. Você não tem condições, ora a Deus. Para você ver como Deus, ele é a solução nos mínimos detalhes, ele cuida dos mínimos detalhes. Meu suco favorito, olha só, hein, é suco de abacaxi com hortelã. E um dia eu acordei com muita vontade de tomar um suco de abacaxi com hortelã. Muita vontade. E aí eu abri meu aplicativo do banco assim, 85 centavos. Falei, pai, vai dar não, hein? Aí eu orei para Deus, né? Falei assim, Deus, o Senhor sabe da minha vontade, estou com uma vontade de tomar um suco de abacaxi com hortelã, mas amém. Se for da sua vontade, amém. E aí eu fui para o projeto, né? Trabalhei lá, atuei, aquela coisa, e aí eu cheguei, que eu moro na unidade da Cristolândia, na missão Cristolândia Madureira. E aí eu cheguei lá na missão, sentei para jantar com os meninos, né? Aí serviram tudo, botei o suco no copo, pum. Quando eu bebi o suco, de que era o suco? Abacaxi, sem hortelã, mas era abacaxi. Aí também, né? Mas aí, outra vez também, eu sou muito chorão. Que eu, na mesa da janta, ninguém entendendo nada e eu soluçando. Porque foi um refrigério, foi Deus falando. Eu sou a solução nos mínimos detalhes. Eu estou cuidando de você, filho. Eu estou cuidando de você. O Senhor, Ele cuida. Amém? E agora eu vou mostrar para vocês, né? Qual é o texto base da campanha? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida em eternidade. E eu queria mostrar para vocês agora como nós temos levado isso às crianças, como elas têm entendido esse texto. Pode pôr o vídeo, por favor? Pode pôr o vídeo. One final breath he gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness. A battle in the grave, a war on death was waged. The power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. And now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. And now forever he is glorified. Forever he is lifted high. And forever he is risen. He is alive. And he is alive. And now forever he is glorified. Forever he is lifted high. And forever he is risen. He is alive. And he is alive. The ground began to shake, the stone was rolled away. His reckless love could not be overcome. And now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. And now forever he is glorified. Forever he is lifted high. And forever
sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing. E passou a ser Jesus Cristo. Jesus é suficiente. Foram mais de 30 crianças que aceitaram a Jesus naquela manhã. Mas, pode passar, meu irmão, pode passar. Quando nós levamos a solução a algum lugar, Jesus, ele traz vida. Ele traz vida. Vocês lembram que eu contei para vocês a história de uma menina que sonhava em entrar na igreja vestida de branco, com uma Bíblia branca? É a primeira na foto que está morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. O Evangelho de Jesus alcançou aquela menina. E aqui no canto tem o auge, eu brinco que é o auge do meu ministério até hoje. Que foi um dos momentos, dentre tantos momentos, foi o mais feliz que eu pude viver no campo missionário até hoje. O menino que eu caminhei, que eu discipulei, que foi discipulado pelo pastor Raoni na classe do batismo, ele se batizou. E quando o pastor Raoni conversou com ele sobre o batismo, ele falou que ele queria que eu entrasse com ele junto no batistério. E se Jesus ele quisesse me levar hoje de volta, eu ia completamente satisfeito naquilo que Jesus fez. Eu tinha sonhos. Eu gostava de ter tudo ao meu controle. Eu tinha minhas próprias ambições. Eu queria ter coisas e viver coisas. Mas eu faria tudo de novo. Eu trocaria tudo de novo para poder estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Para poder estar tendo o privilégio de presenciar o que Jesus tem feito. Não só no Chapadão. Não só com as crianças. Eu atuo nas duas pontas da corda. De 9 às 5, eu estou com as crianças na comunidade do Chapadão ali. Mas de 6 horas em diante, eu estou na Cristolândia, que é onde eu moro, que é um projeto que atua com pessoas em situação de rua e drogadição. Então, eu brinco não, porque é uma realidade. De 9 às 5, nós estamos levando a solução antes do problema chegar. E na parte da noite, nós estamos levando a solução aonde o problema já chegou, aonde o problema já está enraizado. E vocês não sabem o quão gratificante é a sensação de você ver aquele cara dormindo ali, dormindo no chão, no papelão, todo sujo, sem tomar banho uma semana. Você pegar aquele rapaz, abraçar ele, caminhar junto com ele, levar ele até o banheiro, dar um banho nele, trocar a roupa dele, dar um alimento a ele, falar de Jesus para ele, e você vê a vida dele transformada. Você vê ele 6 meses depois, num Sonhos da Missão da Vida, que é um projeto que a gente tem, onde os caras que outrora estavam na rua, no papelão, estão num teatro tocando violino, louvando ao Senhor, cantando, tocando violoncelo. São privilégios que o Senhor nos dá, vindo para o campo missionário, vivendo no campo missionário. Eu não mereço nada disso, mas o Senhor ele nos dá um privilégio de ser canal de bênção, de levar a solução até as pessoas. A solução é Ele, mas nós somos responsáveis por levar a solução até as pessoas. Nós, como cristãos, como servos do Senhor, como conhecedores da solução, a gente tem essa responsabilidade. A gente não pode guardar a solução para a gente precisa levar até as pessoas. A gente precisa entrar onde ninguém quer entrar. A gente precisa falar com quem ninguém quer falar. Nós precisamos ser a resposta. Nós precisamos ser a resposta. Nós precisamos ser o canal de solução na vida das pessoas. E é isso que nós temos feito ali na comunidade do Chapadão. Aqui na história, no texto, Filipe ele foi solução para aquele homem. Aquele homem perguntou, porque estava falando aqui sobre a crucificação, estava falando sobre que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna.
Ele levou a solução para aquele eunuco, e aquele eunuco morreu para o mundo e viveu para Cristo. E é isso que Cristo tem feito na comunidade do Chapadão. Tem levado a solução, e a solução tem gerado vida. Eu queria orar agora. Queria que a gente baixasse nossas cabeças para a gente falar com o Senhor. Senhor, sou muito grato ao Senhor por esse privilégio. Sou muito grato ao Senhor por estar aqui, por estar compartilhando daquilo que o Senhor tem feito nos campos missionários. Quero colocar essa igreja diante do Senhor. Quero colocar cada irmão que está aqui. Quero colocar cada jovem. Quero colocar cada adulto. Quero colocar todos diante do Senhor, para que essa igreja viva um ministério de condução, que eles possam ser conduzidos pelo Senhor, que eles possam viver no centro da sua vontade, que eles possam viver o que o Senhor tem para esse lugar, e que nós possamos ver, continuar vendo, que a Segunda Igreja Batista em Petrópolis é referência nessa cidade, é referência no nosso estado, é referência no nosso Brasil, como uma igreja que fala de Jesus, uma igreja que é resposta, uma igreja que leva solução, não só por Petrópolis, mas por todo lugar onde a planta dos pés desses irmãos pisarem, Pai. Obrigado por tudo, obrigado por esse domingo, que o Senhor esteja nos abençoando, que nós possamos ver o Teu cuidado, o Teu amor em cada detalhe durante esse dia, Pai. Eu te entrego essa oração, em nome de Jesus, amém. Pode passar só mais um, meu filho, por favor? E você pode fazer parte disso de algumas formas. Você pode fazer parte disso vindo ao campo missionário, vindo para o centro da vontade de Deus. E quando a gente fala em vir, a gente logo pensa em largar tudo igual eu fiz e vir. Se você foi chamado por Deus, obedeça. Falo por experiência própria. Nada do que você vai viver fora da vontade de Deus é melhor do que você pode viver no centro da vontade de Deus. Você pode também ser um voluntário, né? Nós temos aqui a Isa, o João Felipe, o André, que estão sempre conosco lá, passando um tempo, testemunhando o que Jesus tem feito, vivendo e sendo resposta, seja no Chapadão, seja na Cristolândia. Você pode, que é o principal para mim, que você pode orar por nós, orar pela minha vida. Então, se você quer fazer parte do meu grupo de intercessão, se você quer fazer parte disso, né? Meu grupo de intercessão, ele sabe de coisas que nem a minha família sabe. Ele sabe de coisas que eu estou vivendo que nem a minha família sabe. É o primeiro confronto ali, onde eu compartilho o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, é o meu grupo de intercessão. Então, são as pessoas que botam o joelho no chão por mim, e eu boto o joelho no chão por eles, porque uma vez por semana, eu tenho aqui uma lista de transmissão com o pessoal do meu grupo de intercessão, então eu oro por cada um deles, né, quinzenalmente, semanalmente, e eles têm me sustentado no campo missionário. Você pode também ofertar para missões, você pode ser resposta. A gente sabe que a oração, ela é o essencial, é ela que mantém, né? O Senhor é o dono do ouro e da prata, mas a gente precisa do recurso. Deus, ele tem mandado, não tem deixado faltar, graças a Deus. É o recurso que, infelizmente, move hoje o nosso mundo, né? A gente não consegue fazer nada sem recurso. Então, se a gente consegue dar um lanche para nossas crianças, é porque tem irmãos que ofertam e que investem no ministério. Se a gente pode ter os instrumentos para poder as crianças poderem estar tocando violino, tocando ukulele, se eu tenho material para aplicar uma aula de futebol, se eu tenho o que comer no campo missionário hoje, é porque Jesus tem levantado uma igreja, tem levantado, quando eu falo igreja, eu falo a igreja do Senhor, né, para poder ofertar e investir no nosso ministério. Pode passar mais um, por favor? E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no nosso campo missionário, na Casa Viver, os nossos canais de comunicação estão aqui. Você pode estar acompanhando também o meu trabalho, acompanhando diretamente aquilo que eu faço. Você pode me seguir ali no Instagram, @Paulo Marques. Nós temos também o Instagram da Casa Viver, onde você vai ver tudo que acontece no nosso projeto em específico. Nós temos o Viver Nacional, que aí você vai ficar por dentro de tudo que acontece em todas as casas Viver do Brasil inteiro. Então, nós estamos em todo o nosso Brasil, nós temos uma Casa Viver em alguma comunidade,
Eu faço parte da equipe do Viver Sudeste, que nossa equipe é toda Sudeste, né? Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo. Então, nós temos ali várias frentes do Viver. Nós temos a comunidade do Parque do Gato, lá em São Paulo, uma comunidade na área central, onde nós, na beira ali do Rio Tietê, onde nós estamos ali, falando de Jesus naquele lugar também, sendo resposta e levando ali a solução. Então, se você quiser ficar por dentro, todos os nossos canais de comunicação estão aqui. Foi um prazer, um privilégio estar com os irmãos. Estejam orando pela minha vida, estejam orando por mim, estejam orando pela Casa Viver. Quero passar a palavra para o irmão, para o promotor. Amém, irmãos? Enquanto eu estava ouvindo, eu me lembrei de uma música muito antiga que dizia nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Senhor fez brotar uma flor. E nós vimos muitas flores brotando no meio da lama, porque Deus levantou homens e mulheres para pregarem o Evangelho. Porque Deus fez isso. Irmãos, nós temos que acreditar no poder do sangue de Jesus. Nós temos que crer no poder da semente, porque ela germina, porque ele é o poder de Deus. Vamos, nesse momento, estar chamando a equipe de louvor para cantarmos, para te adorar. E nesse momento em que nós estivermos cantando, vamos dedicar a Deus os nossos dízimos e ofertas, para que a obra continue. Para que a obra continue. Vamos ficar de pé? Ficamos um tempinho sentados, vamos louvar a Deus. Nós estamos